Jesus intercede por nós. Autor, Pastor Márcio Baladão. Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha. Primeira edição, setembro de 2013. Cercados pela oração de Jesus. O Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre. Você já pensou alguma vez em orar com Jesus? De ouvi-lo fazendo uma oração? Qual seria a emoção? Como bateria o seu coração orando com Jesus? A vida de Jesus foi de comunhão, de intimidade com o Senhor. A oração fazia parte da vida de Jesus Cristo, não apenas nos momentos de dor, momentos de solidão, momentos de traição, momentos de cruz. Não, a vida de Jesus foi uma vida de oração. Encontramos nas Escrituras uma oração de Jesus que não apenas nos ensina a orar com Jesus, mas para sabermos o que se passa dentro do coração dele a nosso respeito. Nos dois últimos versículos, 32 e 33 do capítulo 16 de João, está escrito assim: Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não existe sentimento mais desgraçado da vida de alguém do que a solidão. Que você não venha experimentá-lo na sua história. Pois bem, Jesus tinha consciência da presença de Deus porque mantinha relacionamento com Ele, e por isso pôde dizer, porque o Pai está comigo. E antes de fazer a oração, ele termina este momento dizendo, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não sei qual tipo de aflição você está passando, o que está queimando, ardendo em seu coração. Aquilo que o faz chorar, que esmaga o seu coração, pode ser os pais, porque o filho está envolvido com as drogas, ou a filha vivendo uma vida promíscua, indo ao motel com o namorado. Pode ser também a traição do cônjuge, casamentos quebrados, situações horríveis. Mas Jesus Cristo diz, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. A única fonte da paz é Jesus. A fonte da paz não é a sua conta bancária, não é a sua boa saúde. A sua fonte de paz não é você, é Deus. Podemos confiar nele. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O passar pode ser comparado a entrar num túnel e atravessá-lo. Acontece que algumas pessoas não veem dessa maneira. Há as pessoas que morrem dentro do túnel por acharem que ele é longo demais. Se esquecem de que o túnel tem uma saída. No mundo tereis aflições. Aqui não está escrito, no mundo viverá todo o tempo com aflições. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não perca o seu ânimo, não perca a vida. Não permita que os sofrimentos passageiros lhe roubem o que você tem. Em Apocalipse capítulo 3, verso 11, está escrito assim, guarda o que tens. E o que você tem? O maior patrimônio que alguém pode ter é a bênção do Senhor. O conhecimento, a palavra dele é a vida. Aquele que entende que passará por aflições não precisa arrancar os cabelos, se desesperar. Por mais que seja difícil e pareça infinito, é preciso ter bom ânimo, porque ele venceu e com ele venceremos também. Eu venci. Quando Jesus esteve na cruz, com certeza muitos não viram ali um vencedor, mas um derrotado, perdedor, fracassado. Aparentemente ele estava ali torturado, esmagado, quebrado. Satanás podia bater no peito afirmando, eu venci. O Senhor foi colocado dentro do túmulo. Passou um dia, passaram 2, 3 dias. Parecia que tudo havia acabado. Parecia que tudo era apenas saudade. Mas o que aconteceu ao terceiro dia? Ele ressuscitou. A morte é inimiga, porém Jesus venceu a morte. Não fique prostrado, levante-se, vença esse momento de aflição. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmos capítulo 30, verso 5. A alegria de vencer, de encontrar o Senhor do outro lado é indizível. Aliás, não apenas encontrar o Senhor do outro lado, mas porque Ele passa conosco ao nosso lado.
Por isso que Isaías diz que quando você passar pelo fogo, ele passará com você. Quando você passar pelas águas, ele estará com você. Essa consciência de presença dele precisa encharcar o seu coração, encher a sua vida dessa certeza. No capítulo 17 de João, logo em seguida, Jesus ora dizendo assim: E, levantando os seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, só, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a sua obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me destes. Eram os teus, e tu me deste. Guardaram a tua palavra. Agora já me conhecido que tudo que me deste provém de ti, porque eu lhes dei as palavras que tu me deste, e eles a receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus, e todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tendo guardado aqueles que me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isso no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Glorifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviarei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles, e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tem amado, e eles como me tens amado a mim. Pai, aquele que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amastes antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conhecerão que tu me enviaste a mim, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado estejam neles, e eu neles esteja. João capítulo 17, verso 1 a 26. O capítulo 18, verso 1 de João diz assim: Tendo Jesus dito isto, saiu com os seus discípulos para além do rio do Cedron, onde havia um horto no qual entrou os seus discípulos. Nessa oração há muita coisa que me impressiona, mas o que toca muito no meu coração é saber que Jesus orou por mim. Praticamente 2000 anos depois, essa resposta aconteceu. No versículo 20 de João 17, ele diz assim: E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Nessa oração eu estava incluído, você estava incluído. Antes de você nascer, antes de seu tataravô nascer, Jesus orou por você. A palavra diz: ainda hoje, o Senhor está à direita do Pai, intercedendo por nós. Compreenda isso, filho, que não há um momento sequer na sua vida, da sua história, em que o Senhor não esteja intercedendo por você. E não apenas depois da sua conversão, antes até da sua existência. Ele já orava, conforme registrado na palavra.
E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. Preste atenção. A maneira pela qual as pessoas chegam ao conhecimento do Evangelho é pela palavra. Eu fico tão admirado ao ver pregadores que não têm a Bíblia nas mãos. Eles podem tê-la no coração, sim, mas é preciso ter esse entendimento. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, usando a semente que é a palavra de Deus. Por isso, que essa oração está aqui, e nós não podemos desprezá-la. Enche o teu coração com essa certeza de que Jesus orou por você. Eu não conheço sua história, de onde você veio, quem são seus pais, mas o que me interessa saber é apenas isto, que você não é um acidente. Ninguém nasceu por acidente, e que há alguém muito especial, lindo, perfeito e santo, que intercede, que orou por você. E Jesus continua orando. Isso é muito grandioso. Tudo que Satanás deseja é que você não creia nessa verdade. Tudo que ele deseja é tocar a honra de Deus na sua vida. No deserto, Satanás afrontou Jesus dizendo: está aí, com fome? Se você é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Se Deus é o seu pai, não vai deixar um filho com fome. E é tão fácil, nesses momentos, quando passamos pela aflição, negarmos a nossa experiência, a nossa fé, negarmos o amor do Senhor para conosco. É tão fácil nos esquecermos, é tão fácil. Celebramos a ceia do Senhor só para nos lembrarmos. Ele disse: fazei isto em memória de mim. Isso para não nos esquecermos, nenhum momento sequer, do preço que ele pagou. Era para cada filho do Senhor caminhar, não apenas cantando a vitória, mas vivendo em vitória. Jesus conhecia tudo. No capítulo 17, verso 1 de João, está escrito assim: e, levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Existe uma hora para a nossa história. Ninguém pode tocar em Jesus antes da hora. Satanás fez de tudo para que essa hora que ele menciona, a hora da cruz, não chegasse. O nascimento de Jesus, Herodes foi usado diabolicamente para decretar a morte de todas as crianças de 2 anos para baixo, para que essa hora não chegasse. Em Nazaré, quando ele já estava iniciando seu ministério, houve um momento que o povo se levantou contra ele, querendo jogá-lo de um precipício abaixo, mas não era a hora. Na sua vida, quando você está caminhando com o Senhor, quando a sua vida está reta com Ele, quando você está escolhendo viver a vida que Ele tem para você, você passa a ser, digo sem constrangimento algum, imortal, até que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. Jesus sabe, conhece quem anda com Ele. O problema do homem é um só, e chama-se pecado, mas ninguém é uma máquina de pecado. Pecar é uma escolha, e é possível viver vitoriosamente. Você pode passar o dia inteiro sem pecar. Alguns acreditam, erroneamente, que tem que pecar porque são pecadores. Não, pecamos porque escolhemos pecar. Até para pecar, você terá que quebrar todas as salvaguardas que Ele colocou à sua volta. Está escrito na palavra que Ele não permite que ninguém seja tentado além das forças. Se você suporta, figuradamente, uma tentação de 5 quilos, Ele não vai permitir que chegue para você uma tentação de 8 quilos. Por isso que nós podemos viver a vida que Ele sonhou, uma vida santa, íntegra, pois para pecarmos teremos que fazer muita bagunça. Teremos que tirar todas as proteções que o Senhor trouxe para a nossa vida. Pecado é ferir, é desobedecer ao Senhor. O sonho, a vontade dEle. Verdadeiro sacrifício. Então Jesus diz: é chegada a hora. Era a hora da cruz. Era a hora dele assumir a nossa culpa. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiças de Deus. Logo depois dessa oração, Jesus foi para o Getsêmani e orou tão intensamente, fortemente, que o seu suor se transformou em gotas de sangue. Jesus assim orou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas capítulo 22, verso 42. O pedido do Senhor para passar o cálice não era referente à tortura.
a zombaria que iria sofrer. Não era o fato de ser pregado numa cruz, de ser cuspido. Nunca houve um momento sequer em que os olhos de Jesus não contemplaram o Pai. Ele nunca conheceu o pecado. Ele foi tentado em todas as coisas como somos tentados, mas nunca pecou. Mas ali na cruz, ele que não conheceu o pecado, se fez em pecado por nós. A Bíblia diz que Deus não contempla o pecado. E na cruz, quando Jesus absorvia, sugava todos os nossos pecados, Deus virou o rosto e não pôde contemplar seu filho. O relacionamento foi quebrado naquele instante. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós. Deus meu, por que me desamparastes? Este foi o grito de Jesus. Foi uma agonia tão grande que Deus apagou todas as luzes, do meio-dia até as 3 horas da tarde. Foi uma escuridão dantesca, terrível, em que as pessoas puderam quase andar tocando nas trevas. Ninguém podia ver aquele momento. Houve escuridão em todo o planeta. Por isso que Jesus menciona esta hora pelo fato de ter sido terrível. Nos versos 1 a 3 de João 17 está escrito assim: Ele, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti só, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Quem dá a vida eterna é Jesus. Novamente o versículo 3 diz: E a vida eterna é essa, que te conheçam, a ti só, por único Deus e verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Vida eterna não é aquilo que as pessoas imaginam que sejam. Vida eterna não é uma quantidade de anos. Vida eterna é uma qualidade de vida. É algo diferente. Nós estamos de um lado, marcados pelo tempo e pelo espaço. Nosso corpo nos prende ao espaço e no tempo. Vida eterna é conhecer a Jesus, e conhecê-lo é conhecer a Deus. Pena que hoje tanta gente não entende essas verdades ou não quer entendê-las. Conhecer a Jesus é uma aventura fascinante, porque à medida que o conhecemos, vamos sendo transformados à imagem dele. Um casal com muitos anos de casamento torna-se parecido um com o outro. As mesmas manias, os mesmos gostos de comida, no modo de andar, não é assim? Eles ficam parecidos. E o conhecer a Jesus nos torna parecido com ele. Melhor ainda, não é mesmo? A vida eterna é esta, que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Porém, se parecer com Jesus não é ter barba e cabelo compridos, conforme muitos acreditam que era a aparência dele, mas ter o caráter, a santidade, o amor, o perdão de Jesus. É agir como ele agiu. A palavra diz que o cristão deixa o bom perfume do Senhor, ou seja, por onde ele anda, o modo de falar, a integridade na vida dele, a pureza, o existir na vida dele. Isso transmite Jesus. Ele vai sendo transformado de glória em glória, à imagem do Senhor. É isso que acontece. E Jesus abre o coração no verso 4 de João capítulo 17 e diz: Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste de fazer. Jesus sempre existiu. O Senhor não passou a existir depois do Natal. Não. E também Jesus não se parece com Deus. Jesus é Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Glória como de um unigênito do Pai. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João capítulo 1, verso 14 e João capítulo 1, verso 1. Faça a sua parte. Jesus não precisou ter um ministério de 50 ou 100 anos aqui na terra. Ele viveu 33 anos. Em apenas 3 anos e meio exerceu seu ministério. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. João capítulo 17, verso 4. O Pai lhe confiou uma obra. E qual foi essa obra? De levar muitos filhos à glória. Está escrito em Atos, capítulo 10, verso 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Dessa maneira, Jesus realizou a sua obra. Foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo.
1 João capítulo 3, verso 8. Você pode ser livre, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João capítulo 8, verso 36. E não é ser liberto de alguma coisa e preso em outra. Existem muitas pessoas que são libertas, mas não tomam posse dessa liberdade. É como um passarinho na gaiola, que há muito tempo vive dentro dela. Mesmo que alguém abra a portinha da gaiola, o pássaro não sairá, pelo fato de ele ter se acostumado a viver ali dentro, confortavelmente, recebendo comida e água. A prisão pode até parecer ser boa, mas só parece. Jesus abriu as portas para que o homem pudesse ser verdadeiramente livre. As últimas palavras de Jesus antes de render o espírito, antes de morrer, foram essas: está consumado, que significa está pago. O preço da redenção do homem foi pago por Jesus. Ele não fez uma redenção pela metade, foi completa. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E por isso a salvação é plena, total. A nossa parte na salvação é apenas recebê-lo. Graça é aquilo que eu preciso, mas não mereço. A salvação é este presente que Deus nos dá. Não por causa dos nossos méritos, não por termos qualquer virtude em nós, e não temos. Ninguém consegue se salvar a si mesmo, mas pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Normalmente, nos velórios, o defunto é muito elogiado. As virtudes dele são exaltadas. Fulano era bom nisso e naquilo. Mas essa bondade aos olhos de Deus é como um trapo de imundície. Nós somos salvos não porque somos bons. Não existe nada em nós digno para sermos salvos por nós mesmos. A salvação é um presente que Deus nos dá. Se você está aqui na terra, o seu coração está pulsando ainda. É porque Deus tem uma obra para fazer em sua vida. Mas Ele tem uma obra para fazer também por meio da sua vida, por meio de você. E não pense que para realizar aquilo que Deus lhe reservou, você precisa ser um pastor, um ministro. A obra que você tem para fazer pode ser como dona de casa, como motorista, gerente de uma loja, caixa de banco. A sua obra não é ganhar o seu sustento, seu pão de cada dia, mas ganhar vidas para o reino. Independente do lugar que esteja, você só está lá para cumprir a obra de Deus. Você está ali para ser uma testemunha dele. Você está ali para estender o reino de Deus. Se alguém lhe fizer a seguinte pergunta: por que você vive? O que irá responder? Alguns dizem: eu vivo para trabalhar. Por que você trabalha? Eu trabalho para comprar comida e roupa. Para que você quer comida e roupa? Para ficar forte. E para que você quer ficar forte? Para trabalhar. Note que essa pessoa parece viver andando em círculos. Será que a vida é isso? Você e eu estamos aqui para vivermos como Jesus viveu, para cumprirmos a obra que Deus sonhou para nós, que Ele tem para fazer por meio de nós. Existem pessoas que serão salvas por meio da nossa vida, pessoas que somente nós teremos acesso a elas, porque se não formos nós, elas não ouvirão mais ninguém. O seu testemunho é que fará com que muitas pessoas sejam levadas para o céu, ou a porta do céu se fechará para elas. Há esse grau de responsabilidade sobre você, sobre todos nós que conhecemos a Cristo. O que necessitamos? No versos 5 ao 9 de João capítulo 17 está escrito assim: E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me destes. Eram teus, e tu me deste, e guardaram a tua palavra. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei a palavra que tu me deste, e eles a receberam, e tenha verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Jesus disse, agora, sabe por quê? Desde esse instante passou a existir uma hora. Depois daquela hora da cruz existia somente o agora. Depois da ressurreição só existe o agora. Que hora é agora? Agora. Não pode existir o depois. Depois eu falo de Cristo. Depois eu recebo a Cristo. Tem que existir somente o agora.
Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endereçais os vossos corações, como na provocação. Hebreus capítulo 3, verso 15. Este é o nosso retrato. Jesus está falando de mim e de você. É por eles que eu rogo. Não é simplesmente uma súplica qualquer. É com tal intensidade, não apenas um pedido. Rogar é profundo, forte, incansável. O diabo, que é o nosso inimigo, vive tentando fazer com que acreditemos que não somos de Deus, não pertencemos a Ele. Mas o que pode nos separar do amor do Senhor? Será a morte, a vida, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Nada pode nos separar do amor do Senhor. A única coisa que nos separa e que quebra a nossa comunhão com Ele é o pecado. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Isaías 59, verso 2. Pecado separa. Ele só tem uma recompensa, a morte, porque o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, verso 23. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nele sou glorificado. João capítulo 17, verso 10. Sabe onde Jesus é glorificado? As estrelas, o mar, o vento, as árvores glorificam a Deus? Não, elas manifestam a glória de Deus. Jesus é glorificado por meio daquele que o recebeu como Senhor e Salvador, por meio da sua vida. Você poderia estar em qualquer lugar nesse instante fazendo as coisas mais absurdas agora, mas você está ouvindo esta mensagem, talvez com a Bíblia em mãos, talvez cantando, louvando ao Senhor. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nele sou glorificado. João capítulo 17, verso 10. Jesus é glorificado no momento em que você rejeita as ofertas de Satanás, quando você diz não ao adultério, à tentação. Ele é glorificado quando você o coloca em primeiro lugar na sua vida. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. João capítulo 17, verso 11. Eu sou guardado. Jesus orou por mim e mandou um anjo para ficar 24 horas me guardando. Você é guardado, meu irmão. E isso não sou eu que estou dizendo. Pai Santo, guarda-os em teu nome, disse Jesus. Deus, o Pai, negou algum pedido a Jesus? O único foi aquele de passar o cálice, somente esse. Mas a oração de Jesus, Deus o respondeu. Não precisamos pedir a Deus que nos guarde. Devemos orar assim: graças eu te dou, porque o Senhor tem me guardado. Não sei se você já teve a experiência de estar dirigindo e de repente sentir o volante dar uma guinada. Se aconteceu, saiba que foi o anjo que soprou. Ou quando foi pegar o ônibus, mas ele não parou, foi embora sem levar você. Também foi o anjo que não permitiu a sua entrada ali, lhe deu um livramento. Você não deve murmurar, pois murmurar é como dizer: se eu tivesse no lugar de Deus, faria diferente. Se há um pecado que Deus abomina, é a murmuração, porque a murmuração é a minha afirmação de que Deus não cumpre o que Ele prometeu na sua palavra. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. E tendo guardado aqueles que tu me destes, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. João capítulo 17, verso 12. Só se perdeu o que estava perdido, que foi Judas. Mas agora vou para ti, e digo isso no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. João capítulo 17, verso 13. Não contente com nada menos do que essa alegria completa. A alegria descortinada à medida que a certeza passa a dominar sua vida. Certa feita, os discípulos foram até Jesus vibrando, dizendo que os demônios se submeteram a eles, que fizeram isso e aquilo. O Senhor respondeu que eles tinham que se alegrar por uma coisa, a mesma que deve produzir alegria em seu coração, uma alegria que ninguém pode tirá-la. Ele disse: alegrai-vos, pois o vosso nome está escrito no livro da vida. Mas você não terá essa alegria completa enquanto não ver toda a sua casa servindo ao Senhor. Então, levante-se, testemunho, assume a sua posição, tome posse daquilo que o Senhor conquistou para você. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. João capítulo 17, verso 14.
O mundo não se refere ao planeta Terra. A palavra na Bíblia tem muitos significados. Pode ser o planeta e a humanidade. Quando a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, João 3,16, está se referindo a pessoas. Mas existe uma palavra chamada cosmos, um sistema que odeia Jesus. Ele pode até falar de Jesus. Pode até ser um sistema religioso cristão, mas não da prática do verdadeiro cristianismo. O mundo odeia os seguidores de Cristo. Não existe comunhão entre a luz e as trevas, entre o óleo e a água. Eles não se misturam. Por isso, Jesus disse no verso 15 de João 17, assim: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Houve um tempo em que a igreja começou a construir mosteiros e as pessoas iam para aqueles conventos para fugirem do mundo. Porém, o mundo não está preso a um lugar. É um sistema dentro do coração das pessoas, em que Jesus disse que o príncipe desse mundo é Satanás. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. João 17, verso 16. Querido, você não presta para viver no mundo. Se você tem Jesus, o mundo não pode atraí-lo mais. Se ele atrai alguma coisa, saiba que é tentação. Você não tem nada a ver com o mundo. Nada. No verso 17 de João 17 está escrito: santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Você pode viver essa vida santa. Quanto mais tiver a palavra de Deus em você, quanto mais ler a palavra, quanto mais conhecer a palavra. Agora, o verso 18 de João 17 diz assim: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Você foi enviado como eu fui enviado ao mundo, da mesma maneira como Cristo foi. A nossa vida está nas mãos do Senhor. E por ele me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que o tens amado a eles, como me tens amado a mim. João capítulo 17, versos 19, 21 ao 23. Deus, o Pai, me ama como amou Jesus, o seu Filho. Coloque a sua mão no peito e diga: Deus, o Pai, me ama como Ele amou o seu Filho Jesus Cristo. O amor de Deus, o Pai, por mim e por você é o mesmo amor que Ele amou Jesus. No verso 24 de João capítulo 17, Jesus expressa dizendo: Pai, aquele que me deste quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amastes antes da fundação do mundo. Somos apenas peregrinos e forasteiros. Nós estamos aqui somente de passagem. Eu tenho 64 anos e muitas foram as pessoas que passaram pela minha vida, até mais novas do que eu, já partiram. Jesus expressou a sua vontade dizendo: a glória deste mundo sempre passará, mas na eternidade nossos corpos serão tão diferentes. Lá nunca existirá uma única lágrima, lá não existirá uma única dor. Ele disse: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar o lugar, e quando eu for, eu vou preparar o lugar, virei outra vez, eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João capítulo 4, versos 2 ao 3. A pessoa que eu mais amo é Jesus, mas os meus olhos nunca o viram. Um pintor pode pintá-lo da maneira que desejar, fazendo dele um homem belíssimo, segundo os padrões da sociedade, mas ele é muito mais glorioso do que um artista mais famoso pode imaginar. Como está escrito: as coisas que os olhos não viram, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Querido, é por isso que temos que entender que estamos aqui apenas como peregrinos, que vamos viver a nossa vida intensamente aqui sim, mas jamais poderemos perder a compreensão de que estamos aqui de passagem.
Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. 1 Coríntios capítulo 13, verso 12. E ele termina dizendo: Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhe fiz conhecer o teu nome, e los farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. João capítulo 17, versos 25 e 26. É isso que é ser cristão. A vida é bela quando nós a vivemos na perspectiva da palavra do Senhor. A nossa fé não é uma religião. A nossa fé é o nosso relacionamento com Ele, e é o nosso relacionamento com Ele que nos leva a viver. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. É isso que conta na vida. O resto é apenas o resto. Nossa vida está nas mãos do Senhor, e quando a vivemos para honrar ao Senhor, ela tem sentido. Você pode se casar, ter filhos, netos, bisnetos, pode e deve viver intensamente, mas esforça-se para ser mais e mais cheios de Deus. A nossa fé não pode ser uma fé de domingo, mas todos os dias. E a razão pela qual vivemos é para estender o reino de Deus. Jesus orou por você. Coloque as suas duas mãos no peito por um instante. Ele disse: E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela tua palavra, hão de crer em mim. João capítulo 17, verso 20. Se você até hoje tem apenas ouvido ao Senhor, mas não se entregou a Ele, agora pode ser o momento de abrir o coração, reconhecendo aquilo que todos os seres humanos são: pecadores. A Bíblia diz que todos pecaram, não há um justo, nenhum sequer. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E Ele disse: a vida eterna é esta, que te conheçam a Ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Talvez você seja alguém que já andou nos caminhos do Senhor. 1000 coisas aconteceram. Pessoas lhe feriram, escândalos, situações tiraram você do caminho. Mas este pode ser um momento de reconciliação para você voltar para Ele. Ore comigo dizendo: Senhor Deus, eu ouvi sobre o quanto sou amado pelo Senhor. Eu reconheço que sou um pecador. Eu preciso de Ti. Não posso salvar a mim mesmo, mas aprendi que o Senhor morreu na cruz para me salvar, e nesta hora abro meu coração e lhe peço para entrar agora na minha vida. Hoje eu volto não na esperança, mas na certeza do teu perdão e de uma nova oportunidade. Amém? O Senhor lhe ama, se importa com você. Deus abençoe. Pastor Márcio Valadão. Jesus te ama e quer você. Primeiro passo: Deus o ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, verso 16. Segundo passo: o homem é pecador e está separado de Deus, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23, parte B. Terceiro passo: Jesus é a resposta de Deus para o conflito do homem. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, verso 6. Quarto passo: é preciso receber a Jesus em nosso coração. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem em seu nome. João capítulo 1, verso 12, parte A. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e, em teu coração, credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos capítulo 10, verso 9 e 10. Quinto passo: você gostaria de receber a Cristo em seu coração? Faça essa oração de decisão em voz alta. Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Confesso-te o meu pecado de estar longe dos Teus caminhos. Abra a porta do meu coração e Te recebo como meu único Salvador e Senhor. Te agradeço porque me aceita assim como eu sou e perdoa o meu pecado. Eu desejo estar sempre dentro dos Teus planos para a minha vida. Amém?
Sexto passo: procure uma igreja evangélica próxima à sua casa. Nós estamos reunidos na Igreja Batista da Lagoinha, Rua Manuel Macedo, 360, bairro São Cristóvão, Belo Horizonte, Minas Gerais. Nossa igreja está pronta para lhe acompanhar nesse momento tão importante da sua vida. Nossos principais cultos são realizados aos domingos. Ficaremos felizes com sua visita. Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha, Gerência de Comunicação, www.lagoinha.com.